Olá, no vídeo passado eu prometi dar uma resposta a algumas alegações de Mário Persona de que nós não precisamos frequentar uma igreja e devemos adorar, digamos assim, a Deus em espírito, em verdade e não necessariamente fazermos parte de uma igreja organizada. Para começar, eu queria ler um comentário de uma irmã muito sincera. Ela fez uma observação aqui muito interessante e ela diz que ela é uma pessoa, diríamos assim, desigrejada. Então vamos ler esse comentário, porque eu quero, na verdade, além de refutar as alegações do irmão Mário Persona, eu quero ajudar esta irmã. Leandro, eu sou cristã desigrejada. Muitos criticam, apontam, dizem que é impossível ser cristã e desigrejada, e a ladainha que mais ouço é que precisa estar ligada na terra para estar ligada no céu. As pessoas desconsideram totalmente o contexto dessa passagem. Eu creio que Cristo não dará ordem aos anjos para verificar os livros de ata das igrejas para ver quem é membro e quem não é para decidir ser salvo. Creio também que eu preciso ser igreja, com meus irmãos e fazer a vontade do Pai, orar, estudar a Bíblia, jejuar, frutificar da fé, aquelas tais obras mencionadas em Tiago. Logo, sim, posso ser desigrejada e cristã. Primeiramente, meu irmão, eu quero lhe mostrar que você não é uma desigrejada, você no momento está desafiliada. Eu quero lhe explicar isso com base na parábola do filho pródigo. Tá? Quando você lê Lucas capítulo 15, você chega a algumas conclusões. Primeiro, longe da casa do Pai, só podemos, no máximo que podemos, é nos alimentarmos de comidas de porcos. Isso significa que é na casa do Pai onde recebemos o melhor alimento espiritual para a nossa vida cristã. Uma outra aplicação que podemos tirar da parábola: você não é totalmente feliz longe da casa do Pai. O filho pródigo só voltou a ser feliz novamente quando ele estava mais perto do Pai. E não valia um amor à distância. Tinha que ser um amor perto, próximo do Pai. Né? E uma terceira coisa que aprendemos da parábola é que Deus está lhe esperando. Deus está lhe esperando. A parábola do filho pródigo nos mostra que Deus está de braços abertos para qualquer pessoa que decide voltar à igreja. Eu não estou dizendo com isso que a salvação é por placa de igreja. Mas eu estou dizendo sim que a igreja foi instituída por Cristo, não por homens, para o nosso preparo para o céu. E aqui eu quero agora ler vários textos bíblicos que vão ajudar esta sinceríssima internauta. Agora eu quero demonstrar para você alguns textos bíblicos que vão lhe ajudar a compreender que as alegações do irmão Mário Persona de que não precisamos estar filiados a uma igreja são alegações totalmente antibíblicas. Em primeiro lugar, quando Cristo diz em João 4, 23 e 24 que Deus é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, Cristo não está excluindo com isso a necessidade de ir ao templo. Quer ver um exemplo? Em Lucas 4,16 é dito que todos os sábados Cristo ia ao templo. Adorar a Deus em espírito e em verdade é você adorar a Deus do fundo da sua alma, do fundo do seu íntimo, em qualquer lugar onde você esteja. Só que isso não exclui a necessidade de ir à igreja. Se isso excluísse, pode ter certeza, Cristo não teria ido às sinagogas. E de acordo com Lucas 4:15, Cristo não apenas ia nas sinagogas para esquentar banco de igreja, não é? Ele ia para ensinar. Então nós temos que aprender com o exemplo de Cristo, não com aquilo que o irmão Mário Persona ensina. Com certeza o exemplo de Cristo vale mais do que 1 bilhão de palavras de qualquer ser humano. Se Cristo ia à igreja para adorar a Deus e também para ensinar, isso demonstra, meu irmão e minha irmã, que por mais que a igreja seja imperfeita, ela é o instrumento de Deus para que você e eu nos preparemos como corpo de Cristo para a segunda vinda do Salvador. Vamos aqui ver outros textos. Um dos textos, na verdade, uma das alegações de Mário Persona é de que a igreja é uma instituição humana. Sinceramente, eu não sei como que ele pode fazer uma afirmação dessas com base em Mateus capítulo 16, verso 18. Aqui é dito o seguinte: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja.
e as forças da morte não a conquistarão. Cristo, de forma clara aqui, está dizendo que ele está organizando a sua igreja. A igreja tem que ser organizada para que nós tenhamos estratégias organizadas de pregação do evangelho. Por que Cristo iria simplesmente estabelecer uma igreja de forma particular se ele não reunisse um povo de forma organizada para levar o evangelho de forma organizada? Não tem lógica isso. Tanto aqui que nos versos seguintes, por exemplo, versos 19, verso 20, né, Jesus fala aqui que aquilo que a igreja ligasse na terra estaria ligado no céu, e o que desligasse estaria desligado no céu. Isso não pode ocorrer de forma individualizada, tem que ocorrer de forma coletiva. Tá? E quando você vai também para Mateus capítulo 18, você percebe aqui, em Mateus 18, verso 18 e 19, a organização da igreja, tendo como base a Cristo. Né? E eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Isso aqui não tem nada a ver com pessoas isoladas como ilhas. Quando Cristo fala ali, não é, que o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, aqui em Mateus 18, 18, ele está mencionando um grupo de pessoas organizado. Tá? Então Cristo estabeleceu a igreja como corpo seu espiritual. E por isso precisamos frequentar a igreja. É óbvio que a palavra igreja, do grego eclesia, significa congregação, assembleia. Mas veja, é uma congregação, uma assembleia de pessoas que estão unidas com o propósito de adorar a Deus. Não é pessoas isoladas, cada uma no seu canto. Isso não existe na Bíblia. Não é? Então vamos aqui para outro texto. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 e 13. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós somos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Claramente o texto diz que assim como o corpo tem diferentes membros que unidos formam um corpo, diferentes pessoas de diferentes nacionalidades unidas formam o corpo espiritual de Cristo. E o que une essas pessoas? A fé em Cristo e o batismo. O batismo é um testemunho público de nossa aceitação a Cristo. E qual é a lógica em você se batizar publicamente e aí não vai congregar mais publicamente com aqueles que presenciaram o seu batismo? Isso é um absurdo. Não existe base na Bíblia para isso. Tá bom? Vamos aqui ver outro texto. Efésios, capítulo 2, verso 20. Juntos somos sua casa, que eu estou lendo na nova versão transformadora. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Aqui diz que nós juntos, veja, juntos, não isolados, juntos somos sua casa. E a pedra angular que nos mantém ali firmes uns com os outros e na fé é Cristo. Então não tem como, com base num texto desses, você alegar que você não precisa ir a uma igreja. Não tem como. Juntos formamos o corpo de Cristo. Diz o texto, juntos somos sua casa, membros da família de Deus. É por meio da unidade do corpo espiritual de Cristo é que nos tornamos pessoas que estão sendo preparadas para o céu. Outro texto, Atos 2,42. Veja, é texto em cima de texto mostrando que Deus não aprova que sejamos desigrejados, diríamos assim, ou desafiliados. Vamos agora para Atos, capítulo 1. Vamos ler aqui Atos, capítulo 1, versículo 14. Você vai ver de forma clara aqui que a alegação de Mário Persona de que a igreja foi fundada após o Pentecostes por seres humanos e não pelo próprio Cristo é uma afirmação totalmente infundada e antibíblica. Né? Diz aqui, ó, antes do Pentecostes ainda, estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração, estavam numa casa, obviamente,
com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele. Veja, aqueles não estavam numa sinagoga, mas estavam congregados numa casa. Aquela casa, aquele pequeno grupo, era a eclesia, era a igreja deles. Você não percebe aqui cristãos apenas comungando isoladamente, mas cristãos comungando uns com os outros. Então, antes do Pentecostes já tinha esse costume. Tanto que você lê, né, em vários textos bíblicos, inclusive aquele que eu já mencionei de Lucas 4,16, que Cristo ia às sinagogas. Okay? E Paulo, mesmo depois do Pentecostes, continuou indo à sinagoga, como lemos em Atos 16:13, Atos 17:1 e 2, Atos 18, 3, 4 e 11. Nesse primeiro vídeo que eu gravei, ele ficou muito grande, então nós o dividimos em dois e amanhã você verá a segunda parte do vídeo. Não perca a argumentação, porque eu segui uma linha de raciocínio que com certeza vai facilitar e muito você compreender estas questões em torno do Adventismo. Inscreva-se no canal e ore para que Deus lhe dê sabedoria para que amanhã possa compreender essa segunda parte também do vídeo.